Daniel, capítulo 5. Aleluia. Daniel 5, certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e com ele bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazerem as taças de ouro, de prata de seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinha sido tomada do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvaram os seus deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler a inscrição e interpretá-la, revelando seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do meu reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fique assustado, não nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época de seu predecessor, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria como dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, dos adivinhos, e verificou-se que este homem Daniel, a quem o rei declara o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonho e resolver enigmas e mistérios. Mandou chamar Daniel e manda chamar a Daniel e ele dará o significado da sua escrita. Podeis se assentar? Querido e querida, a Bíblia Sagrada vai nos relatar a história da nação de Israel. O texto sagrado vai nos dizer que a nação de Israel vai sofrer a investida de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai investir sobre a nação de Israel, e diz o texto, a história, que a investida de Nabucodonosor vai fazer com alguns sábios de Israel, da nação de Israel, fossem levados cativos para que pudessem servir ao rei da Babilônia, o conhecido Nabucodonosor. Junto com esses sábios, a Bíblia diz que foi levado Daniel, Misael, Azarias e Misael. Esses 4 jovens foram levados cativos para a Babilônia. E segundo o texto, como também a história, este jovem, por de nome Daniel, está dentro do palácio, no lugar dos sábios, dos entendidos, dos astrólogos, daqueles que tinham eminência em sabedoria. Diz o texto e a história que neste mesmo tempo é levado um homem por de nome Ezequiel. Ezequiel está no campo. Diz o texto que Ezequiel era filho
filho de sacerdote. Por ser filho de sacerdote, o texto sagrado vai nos dizer que ele tinha a esperança de se tornar sacerdote em Israel, pois ele seguia a linhagem sacerdotal da época. E diz a história que ele está à beira do rio Quebar, carregando tijolos ou barro, para que fosse feito os jardins suspensos da grande Babilônia. Diz o texto que este moço vai ter uma revelação de Deus para a sua vida, e Deus vai o levantar profeta sobre a nação de Israel no campo, como também Deus levantou Daniel no palácio. Deus levanta Daniel no palácio, no lugar de exaltação, como também levanta a Ezequiel no meio do campo como profeta. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é: nem todo mundo é chamado para o palácio. Existem pessoas que são chamadas para o campo, pessoas que são separadas para o campo e vão ter sucesso no campo a qual Deus lhe colocou. Então eu entendo que Daniel, estando no palácio, ele vai descobrir que todo e qualquer alimento era consagrado ao Deus Marduk, que era o rei Deus dos babilônicos. Então Daniel vai colocar algo no seu coração: não se contaminar, mesmo em tempos de crise. Eu tenho uma notícia de Deus para você: não se contamine em tempos de crise. A crise bateu, fique firme. A crise chegou, fique firme. A adversidade chegou, se mantenha fiel, independente da situação que você está passando. Deus colocou Daniel para se consagrar, pois Deus conhecia a Daniel. Diz o texto, como também a história, que este Daniel, que ora vos falo e ora vos apresento, ele é levantado, separado, ungido dentro do lugar sagrado, pois ele está se consagrando, pois sabia ele que a única coisa que não era apresentada diante do rei, ou melhor, do Deus Marduk, seriam os legumes e as folhas, o alface, o repolho, coisa assim no gênero, não era consagrado. Então ele pede para que ele pudesse se alimentar somente desses alimentos, e diz o texto que ele ganha graça diante do grande Nabucodonosor. Diz o texto e a história que certo dia Nabucodonosor vai ter um sonho. O sonho de Nabucodonosor vai lhe roubar a paz, vai lhe roubar a esperança, vai lhe roubar o sono. Diz o texto que ele vai mandar chamar os astrólogos, os adivinhos, os sábios, e ninguém consegue trazer à existência o sonho de Nabucodonosor. Diz o texto que Daniel separa-se no jejum e na consagração para poder se apresentar diante do grande Nabucodonosor. Ele diz: me dê 3 dias, e ao prazo de 3 dias eu te trarei a resposta do teu sonho. Diz o texto que Daniel vem, olha para o grande Nabucodonosor e diz: Nabucodonosor, o que você viu foi uma grande estátua. O que você viu foi uma grande estátua, e a cabeça era feita de ouro. E sabe quem era esta cabeça? Você. Diz, e o peito era feito de prata, e o ventre, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto observava, a pedra se soltou sem auxílio das mãos, atingindo a estátua, que esmigalhou. Esses serão os reinos que virão depois de você. Porém, enquanto você tiver vida, nada de mal lhe acontecerá.
de mal virá sobre a sua vida. Você é o cabeça de ouro que Deus levantou. Bendito é o nome do Senhor. Diz o texto que Nabucodonosor vê graça em Daniel e vai honrar a Daniel. Eu quero que você entenda algo muito sério na manhã desse dia. Se consagre em tempos de crise. Fique firme em tempos de crise e Deus se levantará ao teu socorro e Deus virá ao teu socorro. Deus criará uma situação para você ser honrado por Deus no meio desta situação. Pastor, o que aconteceu? Daniel é levantado. Diz o texto, a história, que Daniel agora é tido como um grande sua época, e diz que Nabucodonosor vai o respeitar como um santo homem de Deus, como um santo homem. Nabucodonosor se tornou rei e foi rei. Daniel era separado como um homem de honra, mas diz a história que seu filho Nabonido assume o reino. Diz a história, na mão de Nabonido não é tão forte como foi na mão de Nabucodonosor. Diz a história que Nabonido vai para Temã e deixa seu filho Belsazar, deixa o seu filho Belsazar para poder cuidar da grande Babilônia. Texto que este moço pôs de nome de Belsazar, ele vai fazer coisas truculentas. Ela vai dizer que um dia ele sai e vai à caça junto com o jovem, e junto a esse jovem, mal antes dele, quando volta-se, diz a história que ele manda cortar os braços e as pernas e venceu Belsazar. Belsazar é um homem truculento, um homem que não quer perder que ele cuida do seu reino com rédea curta. Ele cuida do seu palácio com rédea. Certo dia ele vai fazer um banquete esse para 1000 dos seus um banquete para os seus companheiros, 1000 homens de honra, 1000 homens que estatura de honra. Diz a história que agora Belsazar vai começar a tomar embriagado. Ele vai pegar os utensílios sagrados dos deuses que a história vai nos dizer que quando uma nação conquistava outra nação, pegava a nação e dizia: eu tenho domínio sobre esse Deus, e pegava os utensílios e levantava-se um altar para aquele Deus. A história vai nos dizer que ele está se embriagando, escarnecendo dos deuses que seu avô havia conquistado, ou reinos que seu avô. Ora essa que seu avô vai pegar, ou melhor, que Belsazar vai pegar de Deus. Diz a história que quando ele vai pegar os utensílios sagrados da casa, levanta, como eu gosto disso. Diz a história que ele vai pegar os vasos de ouro. Está esquecido, mas ainda é de ouro. Está passando pelo processo, mas a prateleira, mas ainda é de ouro. Deus está dizendo: eu ainda sou dono desse utensílio. Oh meu Deus, Deus até pode tratar com a gente. Deus é especialista em pôr o dedo na ferida e como dói. A gente ouve tratar com a gente fica mal, se sente aproveitar desta oportunidade para poder escarnecer com cada um de nós. Deus não permitirá ninguém. Eu estou no processo da espera. Então espera na hora. Eu estou no processo da espera.
nada parece acontecer para mim. Eu estou angustiado. O texto sagrado vai nos dizer agora que Deus, uma mão, Deus vai se levantar com uma mão e vai escrever na parede. Deus vai escrever na parede, mas não tem ninguém que saiba, que consiga entender o que está escrito na parede. Diz a história que, se você soubesse, se você entendesse, no tempo de teu avô, que é especialista em resolver, especialista em tirar do oculto e trazer para nós. 70 anos se passaram, faziam 10 anos que Daniel estava chamado para nada. Daniel não era convidado para nada. Diz a história que Daniel de lado, mas espera lá, não é porque ninguém via Daniel que não é porque ninguém via Daniel que Daniel esfriou na fé. Não. Daniel não cedeu, olhou para trás. Pelo contrário, o texto vai nos dizer que Daniel, bem atenção, o texto sagrado vai nos dizer assim, o texto sagrado vai nos dizer: este moço que ora vos apresento está com 84 anos. 84 anos. Lá vem Daniel com 84 anos. E como ele vem arrastando chinela, vem ele devagarzinho. Eu imagino que ele dá aquela olhada, dá aquele pulinho e diz: quer saber? Não deixa o tempo mudar você. Mas pastor, eu tive dessa lei para pessoas. Pastor, mas pessoas brincaram comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não deixa ninguém, não deixa firme. Fica forte, fica perseverante. Não olhe para a esquerda, não olhe para o que é Cristo Jesus. Permaneça servindo, porque o tempo pode passar, mas Deus é o Deus de honra ainda. Aleluia. Achou que Deus se esqueceu de você? Não é porque o tempo passou que Deus se esqueceu de você. Não é porque o tempo passou que Deus se esqueceu de você. Deus novo em cena. Deus vai criar uma situação para te honrar. Deus vai criar uma situação para poder te trazer de novo a resta sagrada naquele dia. Vão chamar a Daniel e Daniel vai honrar. Israel havia perdido. Lembra-se que eu falei que a nação de Israel havia sido deportada? Que eu falei que o povo havia sido deportado para a Babilônia? Sim, o povo havia sido guerra e matava-se centenas, dezenas, milhares, sentava os mortos para poder trazer relatório. Cortava-se a mão direita e começava 200, 300, 400, 500, 1000, 1100, 1200, 1300, contando, vai contando. Então, mão era sinal de conquista. Mão era sinal, se escrevendo na parede, dizendo assim: o meu povo pode ter perdido, mas eu ainda estava dizendo assim: eu acabei de tomar o controle do meu povo. Meus filhos, saiu do teu controle. Deus entrou em cena. Deus saiu do teu controle. Deus resolveu entrar em cena e te dizer: todas as coisas. Só quem acredita, joga a mão pra cima e faz barulho. Lá vem Deus.
tomando controle. Não vai falar mais nada para ele hoje. Deus tomou o controle. 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 Deus, agora enquanto Deus toma o controle, Deus permite Ciro Persa cercar a cidade. Cerca a cidade. Diz o texto que naquele mesmo dia, Mério de Belsazar acabou. Naquele mês, acabaram o império de Belsazar. Deus acabou o império de Belsazar. E agora está para o seu solo pátrio. Agora a nação de Israel para o seu solo pátrio. O texto e a história vai nos dizer, no Salmo 126, trouxe os cativos de volta a Sião. Estávamos como aqueles que vai voltar a sonhar. Eu vou falar de novo para alguém. Você vai voltar a ter sonho. Deus acabou de dizer, pastor, eu não tenho inimigo. Tem, o diabo tenta todo dia, porque no mundo espiritual Deus está quebrando este mal. Então te alegra, te levanta, a providência chegará, Deus se manifestará, Deus não te deixará, Deus estenderá. Levanta a tua cabeça e dá glória para Ele. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, alegra o teu coração, porque você vai voltar a ter esperança. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que a cadeia foi quebrada. O nome do Senhor será glorificado. Eu não disse que será ontem, será a partir de hoje, né? Estava travando e bloqueando, envergonhando a tua vida, caiu por terra. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a ser feliz. A Bíblia vai dizer isso. Você vai voltar a ser feliz, você vai voltar a ser feliz, você vai voltar no que você era. O nome do Senhor será glorificado. Quem está entendendo? Tudo que a gente precisa às vezes é voltar a sonhar, é voltar a ser feliz. Diziam, Deus fez coisas grandes em favor, vez mostrarei a diferença daqueles que servem a Deus, e Deus se mostrará fiel sobre nós, a sua igreja e a sua vida. Deus, o nome dele será glorificado. Quem entendeu, diga graças a Deus. E se quem sabe você parou, desanimou, não congrega mais, você serviu. Quem sabe você está aqui, deixou de estar na presença de Deus por causa de um problema ou outro, está sem pastor, está aqui e até ama os crentes, mas ainda não tomou uma decisão. Mente. Quem sabe você está aqui e precisa tomar uma decisão hoje, se voltar ao Senhor. E hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor verdadeiramente e saber que eu tenho um Senhor que cuida. Eu vou voltar para Jesus. Salgado é comigo.
Eu vou entregar a minha vida a Jesus. Deixa eu dizer algo para você. A vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Hoje você precisa se voltar ao Senhor. Hoje você precisa a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, só nele, não tem outra. Alma, aplauda Jesus. Cadê a segunda pessoa que hoje quer tomar uma decisão ao Senhor? Cadê a segunda pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor? Vem aqui, o senhor também não? Cadê a segunda pessoa? Salgado, eu quero voltar ao Senhor, eu quero entregar a minha vida. Cadê você? Tem alguém? Aplauda Jesus pela vida desse casal maravilhoso. Aplauda Jesus pela vida deles. Olha, baracia, norebacandarabaia. Ai, 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 ai. Aleluia! Aleluia! Está vindo mais um casal. Aplauda Jesus. Aleluia! Nos céus, a festa nos céus. Alabacante, evaciandaracandaramanfúria. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Está vindo, minha linda? Aplauda Jesus pela vida dela, pelo primário Ângelo. Aceitou a Jesus pelo de livre de todo mal, em nome de Jesus. Tem mais alguém nesta manhã? Salgado, eu quero consagrar e vem à frente. Tome uma decisão. Fique firme com o Senhor. Deus te honrará. Deus te honra. Deus te honrará. Deus abençoa a tua filha, dá saúde à tua filha em casa. Eu abençoo ela em nome do Senhor Jesus, para a glória e louvor do teu. Deus está entregando a vida ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Escreva o teu nome no livro da vida. Oh, glória a Deus.